Meio-dia mais 37 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 5 de maio de 2025 e até 1h27. Eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas. Este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse radio.cançãonova.com. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá escolha pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. E espirros, tosse, rouquidão, coceira no nariz, coriza. É assim que para algumas pessoas as baixas temperaturas do outono dão um alerta de que chegou. A baixa temperatura ou mesmo as mudanças de temperatura é motivo de atenção para as doenças respiratórias. A mudança de tempo fazem com que muitas pessoas, sem perceber, adoeçam. De acordo com alguns estudos, problemas respiratórios são o quinto principal fator de risco de morte no mundo. Algumas doenças são mais comuns no inverno, mas nós estamos numa verdadeira montanha-russa climática, onde as estações estão mal definidas e a gente fica com aquela sensação que um dia vivemos 4 estações. E se eu te perguntar, conhece alguém que já esteja gripado, resfriado, com sinusite, rinite, tosse, enfim, eu tenho certeza que você vai me responder que conhece alguém, isso se não for você. Pois bem, além de ter muitas pessoas nessa situação, muitas pessoas estão tendo dificuldade de sentir o que realmente as doenças trazem como sintomas, as chamadas doenças silenciosas. Mas hoje nós vamos conversar com um alergista e imunologista para nos ajudar a entender a importância de ficar atento aos primeiros sinais, a importância também da vacinação em dia, cuidados dentro da nossa casa, na rotina do dia a dia e como prevenir, porque, minha gente, ainda estamos no outono. Logo mais o inverno chega e será que dá já para se prevenir para quando as temperaturas realmente caírem? Você pode nos ajudar aqui no programa mandando as suas dúvidas, as suas perguntas para o nosso WhatsApp que já está liberado, 12 3019 8801, 12 3019 8801. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos saber sobre a previsão do tempo. Essa que é muito importante, né? Porque é a partir daqui que a gente sabe que roupa que a gente vai vestir, né? Ou pelo menos ter aí um pequeno patamar, né? Será que vai fazer frio? Será que vai fazer calor? Mônica Maria, conta pra gente o que os meteorologistas preveem para hoje, início de semana. É a primeira segunda-feira deste mês. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Sim, vamos começar nosso boletim do tempo pelo Vale do Paraíba, onde, segundo os meteorologistas, devemos ter mais um dia de sol com variação de nebulosidade em alguns momentos, mas sem chance de chuva. Mínima de 14 e máxima de 25 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, a semana começa com dia de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Mínima de 17 e máxima de 23 graus em São Sebastião e Caraguá. Na Serra da Mantiqueira, segunda-feira de sol e muitas nuvens à tarde. À noite forma-se nevoeiro, mas também não deve chover. Mínima de 10 e máxima de 21 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações. Meio-dia mais 41 minutos e, como eu disse, vamos conversar sobre esse assunto muito importante aí, que é o frio e as doenças respiratórias, minha gente. Lembrando, então, que você pode participar conosco pelo 12 30 19 8801. Você pode mandar a sua mensagem de texto, a sua pergunta ou de áudio. Áudio não muito longo, combinado? 1 minutinho no máximo aí pra gente conseguir atender todas as participações. E quem conversa conosco com muito carinho, mais uma vez, a gente recebe aqui nos nossos estúdios é o Dr. Alain Mesavila, ele que é imunologista e alergista e gentilmente está conosco aqui ao vivo. Doutor, obrigada pela presença, seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, Vanessa.
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente. Doutor, falar sobre esse assunto, né? E é impressionante que eu estava olhando lá as nossas entrevistas. A cada ano que passa, parece que a gente antecipa mais esse tema, né? Com certeza. A gente falou disso, eu estava olhando lá, né? Dessa temática. No final de maio, começo de junho, nós estamos na primeira segunda-feira de maio. A gente já está falando sobre isso. Realmente, as pessoas têm ficado mais doentes aí quando a gente pensa na questão respiratória, mas não apenas por conta das baixas temperaturas. Sim, nós estamos vendo que as doenças respiratórias esse ano elas chegaram um pouquinho mais cedo, né? E isso se deve também da variação climática que nós estamos tendo. Aí tudo começa lá na criançada, que elas começam a ficar ruim e consequentemente os adultos vão ficando também. Mas sim, nós tivemos e estamos tendo esse aumento de doenças respiratórias, tanto alérgicas e não alérgicas, nesse período. E é interessante, né, doutora Alain, e também você que nos acompanha em casa, que assim, a gente fala sobre a questão do frio, né, que é realmente aquilo que nos chama mais atenção para as doenças respiratórias, mas a gente percebe, né, que, como eu disse aqui, em um dia, muitas vezes, a gente vive as 4 estações, né? A questão climática está complicada, a gente vem vivenciando isso, sentindo isso literalmente na pele, e a gente precisa ficar atento, né? Não se preocupar apenas quando o frio chegar, né? Ou pelo menos quando ele bater nas portas ali. A gente já precisa estar atento isso ao longo de todo o ano, não é? Com certeza, nós precisamos estar atentos sim, porque nós temos as nossas doenças crônicas respiratórias que podem piorar com essa variação climática que nós estamos vivenciando aí. Sim. Nós estamos vendo que vamos ter invernos cada vez mais quentes. Não vamos ter invernos mais frios como tínhamos antigamente. Isso foi uma amiga minha que é meteorologista, Ana, que me informou. Mas não quer dizer que nós não vamos ter inverno. E essa variação climática, a variação de umidade, principalmente aqui para nós no Sudeste, ela sim atrapalha bastante esses quadros respiratórios. E é interessante quando o senhor fala isso, não é só a questão do frio, porque a gente se atenta muito a isso, né? A temperatura vai baixar, mas não é só isso, a umidade, o tempo muito seco ou o tempo muito úmido, para quem é alérgico aí, tem doenças crônicas, isso é muito significativo, né? Com certeza. Então nós sabemos que a umidade relativa do ar, a gente precisamos ter uma umidade boa para não irritar a nossa via aérea. A nossa via aérea ela é úmida. Então, por exemplo, se o ar está muito seco, eu já tenho um fator de irritação do meu nariz. Aí você hoje mesmo já ouviu uma mãe falando assim: mas o nariz do meu filho estava sangrando. Eu falei, o tempo já secou, né? Isso faz com que agrida ali a mucosa nasal e respiratória e pode sim favorecer a piorar rinite, piorar asma e contrair as infecções do inverno. Sim. E doutora, a gente comentava aqui antes de começar o nosso bate-papo, né? Para quem nos acompanha em casa, com certeza percebeu que eu estive um pouco afastada, né? Eu fui diagnosticada com uma pneumonia, né? Silenciosa, achei que estava gripada, enfim, né? Porque a gente trabalha em estúdio, em ar-condicionado, então isso é muito frequente, né? A gente que trabalha com voz, né? Mas não, era uma pneumonia, a gente tá cuidando, tá tratando, graças a Deus. Mas assim, eu comentava com o senhor sobre essa questão do silêncio, né? De sinais, sintomas diferentes daquilo que a gente estava acostumado a ver. O senhor, dentro do seu consultório ou mesmo, né, nos plantões, aí, tem percebido não só a pneumonia, mas outras questões desta época do ano, gripe, sinusite, enfim, broncoelite, né? Tem bronquiolite, tem as pneumonias, sim. Eu acho que é interessante, como eu sempre gosto, vamos falar um pouco de conceito. Sim. Né? Eu acho que falar de conceito é sempre muito bom. Puxando para as doenças crônicas, então, nós temos a asma, bronquite crônica e bronquite aguda e as bronquiolites. Então, vamos começar com a definição de o que é quando o meu pulmão ele fecha, do que é quando eu tenho uma falta de ar, que é um sinal destas patologias. Então, quando eu tenho uma inflamação aqui no meu pulmão, né, minha pele fica mais inflamada, eu tenho como um mecanismo de proteção eu diminuir o calibre das minhas vias aéreas, principalmente baixas. Aí, quando diminui o calibre das minhas vias aéreas, principalmente as minhas vias aéreas baixas, eu tenho a falta de ar, eu posso ter o chiado fino ali de gato no peito, que parece um miadinho, né? Sim, é isso mesmo. Que são os chiadinhos, né? E aí, ele é um sintoma de quando eu tô falando de doença respiratória baixa. Então, como definição, para ficar mais fácil para todo mundo.
Quando eu tenho uma bronquite aguda, é quando eu tenho uma doença limitada, que normalmente ela vem por um quadro de infecção, onde meu pulmão vai fechar, vai chiar, mas eu acabando aquela infecção, essa bronquite aguda, ela melhora, tá? Raro, mas pode acontecer por alguma coisa que irrita, poluentes. Quando eu tenho uma bronquite crônica, eu já tenho uma cicatrização pulmonar. Então, meu pulmão ele já começa a ter cicatrizações e aí meu pulmão não expande mais. Então, meu pulmão fica sempre fechadinho, que é diferente da asma. O pessoal tem muito medo da palavra asma. Sim. Mas, na verdade, a bronquite crônica é muito pior que a asma. Sério? Com certeza, porque a asma é quando o meu pulmão fecha e ele abre e volta ao normal. A gente chama isso de reversibilidade de via aérea, quando o meu pulmão fecha e abre e volta ao normal. Na asma eu tenho produção de muco também, né? E eu trato a asma para ela não evoluir para uma bronquite crônica. Porque toda vez que eu tenho uma inflamação, ele gera uma cicatrização e a cicatrização é dura. E faltou um conceito, que é o conceito de bronquiolite. Sim. Que na verdade a bronquiolite é uma bronquite aguda, que ela é limitada, normalmente por quadros infecciosos, e acontece na primeira infância até 2 anos. Então aí nós temos as definições das nossas doenças para todo mundo que está em casa já conseguir diferenciar. E puxando sempre o gancho que a asma não é uma palavra ruim, a gente tem que tratar ela. Interessante, né, doutor? Porque realmente quando se fala alguns determinados nomes, a gente já fica com os olhos arregalados aí, porque realmente a gente tem, às vezes, a falta de informação e não entende que aquilo ali realmente é um nome, mas precisa ser cuidado e existe tratamento. Sim. Por exemplo, a questão da bombinha, né? Que Com é uma certeza. coisa que falou a palavra asma e bronquite e falou, vai ter que tratar com bombinha, não adianta, né? Acha que é o fim do mundo, né? E é o fim do mundo, E doutor? é o que eu sempre falo pra todo mundo. As bombinhas, elas são nossas amigas, elas não são nossas inimigas, muito pelo contrário. Bombinha não vicia, tá bom? Isso é um mito que eu já quero tirar aqui agora. Então, quem tá me escutando em casa, bombinha não vicia. O que acontece é que, normalmente, o paciente que tá descontrolado ou não tá fazendo a medicação de forma correta ou a medicação correta, ele começa a utilizar muito. E aí dá aquela impressão que o paciente tá apresentando um vício da bombinha, mas não é isso. Então, se você conhece aquela pessoa que faz bombinha toda hora, ela não tá tratando de forma correta. E aí, as bombinhas, elas nos ajudam muito, porque nas bombinhas, nós sempre trabalhamos com doses muito baixas, em microdoses. E essas microdoses, elas levam a um efeito colateral muito menor. Então, nós utilizamos como bombinhas de manutenção, bombinhas de corticoide inalado, que eu estou falando de microdoses, isso quase não é absorvido, e o que é absorvido o organismo nem interpreta que aquilo é um corticoide, que nós não produzimos, porque nós produzimos corticoide. E também temos as bombinhas que abrem o nosso pulmão. Então, enquanto a bombinha de corticoide vai me tirar a inflamação, a bombinha que abre os pulmões, que são os broncodilatadores, eles ajudam o meu pulmão a ficar aberto. Sempre falando que nós estamos trabalhando com microdoses, então a gente tem que tirar da população esse medo que o pessoal tem das bombinhas. Elas vão nos ajudar. O medo que deve se ter, né, doutor, é o uso indiscriminado ou automedicação, né? Usar a bombinha do meu filho, tomei ruim aqui, vou pegar a bombinha dele ali, porque se ele tá assim, eu também posso usar. Com certeza. É isso que a gente tem que ter medo, né? Eu falo que... E o medo de não tratar. Sim, exatamente, de piorar, né? Isso, como nós falamos de asma, nós sabemos que a asma, ela é uma doença potencialmente fatal. Então a asma mata. Porque falta o ar ali. Sim, mesmo, né? E mata mesmo. E tem tratamento. Nós temos diversas modalidades de tratamento para asma. Desde as asmas leves, as asmas moderadas e as asmas graves, onde a gente vai conseguir sim tirar esse paciente das crises. Nós temos muitas medicações, inclusive, de asma grave que estão no SUS. Pois é. Doutor, tem perguntas chegando aqui, o pessoal Excelente. querendo participando com a gente. Lá. A Marisa de Jacareí. Doutor, por que mais pessoas, mesmo depois de mais velhas, têm apresentado problemas respiratórios e alérgicos? Tenho 37 anos e nunca tive problemas respiratórios. E de uns tempos pra cá, com frequência, tenho tido problema e às vezes tenho que usar até bombinha, doutor. Tudo bem, Marisa? Muito bom sua pergunta. Nós temos que levar em consideração várias coisas,
Porque quando nós estamos falando de doenças respiratórias, nós estamos falando de imunidade. Sim. Independente se eu tenho uma imunidade alta, que as alergias me traduzem em imunidade alta, ou uma deficiência de imunidade. E trazendo aqui pro nosso dia a dia, a nossa rotina que nós estamos levando hoje em dia, ela propicia com que o meu sistema imunológico ele fique um pouco mais balançado. Então, a alimentação desregrada, os alimentos ultraprocessados, a baixa atividade física, o nível de estresse, associado também à poluição ambiental, tudo isso vai fazer com que a minha imunidade ela fique, sim, mais deficiente do que o normal. E aí, trazendo para a pergunta da Marisa, a gente tem que ver na historinha dela se ela já tinha alguma predisposição em ter essas doenças respiratórias ou se foi dessa miscelânea de coisas que eu falei, dessa junção de coisas que eu falei que levou a esse quadro. E sim, ela precisa de uma avaliação para não ter complicações de uma doença crônica. É interessante, né? Porque ela tá dizendo isso porque nunca teve, né? E agora tá tendo, né? Pode acontecer, doutor, por exemplo, né? Na verdade, dela não ter sido diagnosticada lá atrás e ela já tivesse essa predisposição e agora que ela está apresentando os sintomas? Com certeza. Ou o que pode acontecer é que o paciente se acostuma com os sintomas leves ou contínuos que ele tem. Sim. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma consulta, a gente pergunta assim, você tem sintoma de nariz com frequência? O paciente fala não. Mas você acorda com o nariz entupido, nem se for um pouquinho? Doutor, todo dia eu acordo espirrando com o nariz Isso. Então o que pode acontecer também é isso, que o paciente já está acostumado com uma realidade que não é normal, mas para ele se torna normal, e quando ele começa a ter piora de quadro, ele acha que aquilo é uma coisa nova, mas não, pode ser uma complicação de uma coisa que ele já tinha. Agora, doutor Alan, conta um pouquinho pra gente, né? Como eu disse, estamos aí no outono, logo inverno, né? Mesmo com essa questão climática, né? Que a gente sabe que não se tem tanto frio, mas temos aí, né, os picos, as mudanças, né, bruscas na temperatura, né? Hoje 27, amanhã do nada tá 20 graus a máxima, fora a mínima que a gente enfrenta nas primeiras horas do dia aí. Existe um grupo de pessoas que devem ficar mais atentas a essas mudanças, a esse período climático que a gente vive? Com certeza. Aí nós falamos do grupo de faixas etárias, né, que nós falamos das crianças que estão fazendo com que a sua imunidade seja construída ainda. E falamos também dos idosos, onde eu já tenho ali uma senescência, que é um envelhecimento do meu sistema imunológico. E aí sim, pode me propiciar a ter mais essas infecções. Mas com essas variações assim de temperatura que nós estamos tendo, nós sempre temos que ver se o paciente tem alguma doença crônica, tá? Principalmente respiratória, e se ela está controlada ou não. Talvez o paciente tenha uma rinite que não está controlada, talvez o paciente tenha uma asma que não está controlada, e sim, esse não controle das minhas doenças crônicas pode sim levar a uma piora de sintomas e pode fazer com que o paciente até se infecte mais, até pegue mais resfriado, até pegue mais infecções de garganta e assim por diante. Então, realmente a gente precisa ficar atento. Eu falo das crianças, né? Até porque as crianças não tem muito aquela questão, né? Da questão da higiene, né? Ele não tem muito, ele quer viver, né? Eles querem viver. E a gente, né, tem a escola, tem contato às vezes com outro amiguinho, né? Eu sempre falo assim, que na escola a chupeta do vizinho é mais gostosa do que a minha. Então tem criança que não chupa a chupeta, aí vai na escola, pega a chupeta de todo mundo, põe na boca e aí vai se disseminando. Mas é que eu sempre oriento isso, quando a criança entra na escola e fica muito doente, na verdade não é uma deficiência da imunidade desde que não esteja evoluindo de forma desfavorável. Por exemplo, a criança pegou um resfriado e evolui sempre para uma pneumonia, sempre para infecção de garganta, que sempre tem que tomar antibióticos, infecções de orelha de repetição. Isso é que é evoluir de forma ruim, tem que tomar vários antibióticos e tudo isso. Mas se a criança começa a ter várias infecções, o que pode estar acontecendo é que ela está pegando que ela nunca teve contato, aí ela faz sintomas de tosse, de febre para combater aquele vírus, e ele faz um anticorpo de memória. Então é o que eu sempre falo, o resfriado que a criança pegou agora não é o mesmo resfriado, não é o mesmo vírus que ela vai pegar daqui 3 semanas, por exemplo.
Bacana. Muito bem, hoje nós estamos conversando com o Dr. Alain Mesavila, ele que é imunologista e alergista, falando sobre o frio e as doenças respiratórias. Você continue participando conosco, 12 3019 8801. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já com mais perguntas, mais participações e interação aqui na Rádio Canção Nova de São José dos Campos. Não saia daí. Pontualmente 1h, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 5 de maio de 2025 e hoje nosso convidado é o Dr. Alain Mesavila, ele que é imunologista e alergista. Hoje falando um pouquinho pra gente aí sobre o frio, né, minha gente? E as doenças respiratórias aí, nessas mudanças bruscas de temperatura que a gente tem. A gente tá falando um pouquinho sobre esse assunto e você continue participando conosco. 12 3019 8801, 12 3019 8801. Tem gente mandando pergunta aqui. Você, claro, pode mandar pra gente a sua mensagem de texto ou de áudio não muito longo, né? No máximo aí 1 minutinho para que a gente consiga atender todas as participações. Maria Fernanda, tem um áudio aqui, vamos ouvir? A dona Lourdes Galdino. Boa tarde, dona Lourdes. Vanessa, boa tarde, querida. Ela tá boa? É a Lourdes Galdino de Jacareí. Eu fui atacada por isso agora essa semana passada para essa, né? É? Então, eu tava em Aparecida na festa de São Benedito. Nossa, já começou, meu nariz coça muito, né? Eu sou meio alérgica. Aí, minha filha, na quarta-feira, quando eu cheguei, tive que parar no médico. Eita, aí passou Deus. uns remédios. Eu tava chiando, parecia um gato. Olha, tá vendo, doutor? Imaginei, dona Lu. Mas não era o peito, não, né? E eu sei que o doutor aí sabe explicar. Aí passou os envelopinhos, um xarope e um remédio para pingar no nariz. O xarope é até loratadina, é muito bom. O envelope eu esqueço o nome. Mas graças a Deus começou a sair uma secreção, parecia que era da minha cabeça quando eu assou o nariz. Eu tava com uma coriza também. Nossa, tava até com medo, achando que eu tava com Covid. Ai, meu Deus. Aí já comecei a usar máscara. Mas graças a Deus estou melhor. Que bom. Tô meio afanhosa ainda, né? Mas estamos. estou melhor. Graças a Deus. Mas chegou esse tempo, eu fico ruim mesmo. Não tem jeito. Eita. É quase todo ano. O ano passado eu não fiquei. Mas o ano atrasado eu fiquei do jeito que eu tô esse ano. Muito, nossa senhora, é muito ruim. É mesmo, né? A dona Lourdes, ela é ótima, porque ela expressa aquilo que um monte de gente tá em casa, né, doutor? Não, mas é bom trazer essa realidade, né? E é real mesmo, porque né? é real. E aí, realmente, é aquilo que a gente tava falando, né? Quando o meu pulmão, ele fecha ali, quando as minhas vias aéreas, elas começam a diminuir o seu calibre, forma um assovio mesmo, né? Sim. Como se fosse um gato miando mesmo. Parece mesmo. E aí dá todos esses sintomas, mas melhoras pra dona Lúcia. Lourdes. Dona Lourdes, perdão, melhoras pra senhora, dona Lourdes, que Deus abençoe. E ela comentando aqui, doutor, a questão da secreção, né? Até vou aproveitar esse gancho aqui, porque a gente muitas vezes fica ali incomodado, né? Com aquela secreção que toda hora vem, e a gente, tem que suar, às vezes acaba não querendo suar. A secreção, doutor, o que ela representa nesses quadros aí? É importante a gente manter essa higiene, assoar o nariz mesmo, tirar aquilo, fazer essa expectoração? Com certeza. Então a secreção, ela vem da onde, né? Quando eu tenho uma inflamação, eu produzo sim secreções para ir limpando aquela inflamação. Então o vírus chegou, pegou no meu nariz, por exemplo, e aí fez uma infecção ali, e dos mecanismos de cicatrização e regeneração é a produção de muco, para ajudar a limpeza também. Só que a expectoração e a higiene nasal, por exemplo, é muito importante, porque esse muco, ele é um prato cheio se ele ficar ali no nariz para aumento de bactérias, aumento de vírus. Por isso que a gente tem que sempre expectorar. Sim. E aí, provavelmente, o sachêzinho que a dona Lourdes... É Lourdes? É Lourdes. A dona Lourdes estava falando, provavelmente era o acetilcisteína, que ele é um mucolítico, né? Ele ajuda a quebrar o muco. Mas também inalação ajuda. A lavagem nasal, quando a secreção está em cima do nariz, também ajuda. E é importante, sim, retirar essa secreção. Doutora, a água também é importante? A hidratação? Com certeza. Por diversos motivos, né? A água, ela é fundamental nos processos de recuperação celular. Então a gente precisa de ter a água para a gente melhorar todos esses processos. E a hidratação vai fazer com que fique mais fluida a minha secreção.
Então Olha é mais só. fácil para expectorar. Bacana. Doutora Alan, comenta uma coisa com a gente aqui. A gente sempre ouve nesse período, nós estamos aí em período de campanha de vacinação contra a gripe, né? Que é uma campanha que já vem acontecendo há muitos anos, né? Com certeza você de casa aí já ouviu falar. Claro que tem os prós, os contras, né? Aqueles que apoiam, aqueles que não apoiam, mas a gente não tá falando sobre isso, a gente tá falando sobre saúde. E eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho pra gente em relação à questão da gripe, né? Porque a gente muitas vezes confunde gripe, resfriado, sempre fica Isso. aquilo ali, né? Até se o senhor quiser, por favor, falar desses conceitos também, fica à vontade. Mas tem aumentado o número de gripe, no caso, pensando nessa questão dessa campanha que é a influenza? Tem sim. Vamos lá. Eu gosto muito de definição, então Sim. vamos entender qual é a diferença de gripe e de resfriado. Os dois são processos infecciosos e os dois vêm devido a uma infecção viral. Então, nós sabemos que tem alguns vírus que podem causar sintomas e um quadro mais grave e vírus que podem causar sintomas mais leves. Normalmente, os sintomas mais leves a gente chama de resfriado. É aquele nariz entupido, escorrendo, é aquela dor no corpo, é a tosse leve, pode vir em espirros juntos, o paciente pode ter um quadro de febre, sim, só que ele é um quadro mais leve, mais brando, que é diferente da gripe. E na gripe nós estamos falando principalmente da família dos vírus da influenza. E aí já vai entrar um monte, H1N1, e aí os Hs e Ns eles vão indo, né? E nós sabemos que eles podem levar a quadros mais graves e comprometimentos, principalmente pulmonares, mais intensos e mais avantajados, vamos falar assim, mais disseminados no meu pulmão. E aí nós vimos que, por exemplo, os pacientes que se infectam com H1N1, eles têm uma pneumonia viral que é muito sério e ela é muito grave. Então as gripes, eles são quadros mais graves. E sim, nós estamos tendo um aumento de casos de infecções pelo vírus da influenza, tá? Nós sempre ficamos com muito medo do vírus da influenza e sempre devemos ter mais medo deles do que do vírus do Covid, tá? Porque a inflamação que eles causam, principalmente pulmonar, é muito ruim. E nós temos sim a vacinação contra a gripe, que aí entra sim a vacinação contra a influenza, que vai prevenir. Aqui eu preciso trazer para vocês alguns dados do que aconteceu no início da vacinação. Se eu não me engano, tá fazendo, eu acho que é uns 15 a 20 anos que nós começamos a vacinar de gripe no Brasil. Nossa, tudo isso? Sim. Nossa. Uma das primeiras lotes de vacinas que vieram de um laboratório da Índia, eles vieram com algumas vacinas com vírus vivo. Essas vacinas, pessoal, como que funciona a vacina da gripe? Eles pegam o vírus, multiplicam ele em laboratório, mata o vírus e só o corpinho do vírus é injetado na gente. Então, por ele ser um vírus morto, ele não tem a capacidade de fazer com que o paciente se torne resfriado ou que fique com gripe, porque ele é um vírus morto. O que pode acontecer são as reações vacinais, que isso já pode acontecer mesmo, dor no braço, dor no corpo, algumas crianças ou idosos pode dar febre, tudo isso. Mas o que aconteceu lá no início, que foi daí que todo mundo ficou com muito medo, né? Foi que veio um lotinho específico com esses vírus vivos, mas isso já foi resolvido, esse laboratório, ele foi até descontinuado, o Ministério da Saúde nunca mais comprou vacina deles, e as vacinas que nós temos hoje em dia, elas são super seguras, tá? E protegem muito. A peculiaridade deste ano é o quê? A família da influenza, ela costuma gostar dos extremos. Então ela gosta desde atingir crianças com quadros graves e idosos, sim, tá? Porém, este ano nós estamos vendo um aumento de casos de adultos com a faixa etária entre 30 e 40 anos, contraindo influenza e piorando. Então nós temos relatos, inclusive aqui na nossa região, de pacientes jovens sendo com necessidade de intubação e UTI por causa de influenza. Meu Deus. Reforçamos mais ainda a importância da vacinação. Então,
vamos vacinar sim, as vacinas já estão disponíveis no SUS, nos postinhos, e é importante a gente vacinar. Agora, doutor, em relação a essa questão dos sintomas, né, para quem está nos acompanhando, muitas vezes, né, a gente realmente espera, né, chegar aí como a gente brinca, né, na minha terra, no bico do corvo, né, não dá mais jeito, aí fala, não, vou ter que ir, né, depois que toma tudo que a gente já conhece, a gente, não, esse aqui eu tomei ano passado, foi bom, vou tomar, no melhor e vai. É importante as pessoas ficarem atentas e buscar ajuda de um posto de saúde ou de um pronto-socorro, mesmo que às vezes a gente sabe, a gente demora, todo lugar tá lotado mesmo, né? Tanto Sim. privado quanto público quanto particular estão lotados, porque essa época do ano aumenta a incidência mesmo, né? Mas as pessoas devem buscar o quanto antes, doutor? Devem sim, principalmente. E quais são os sintomas que eu devo prestar atenção? Né? Eu acho que é mais fácil a gente falar assim, porque normalmente os quadros de gripe, que são as coisas mais graves, né, as infecções mais graves, eles evoluem de forma muito rápida. É verdade. Então é uma piora muito rápida. E aí, se você tá com resfriado e você tem uma piora súbita muito rápido, é interessante sim buscar um pronto atendimento. Por quê? Nós temos remédio para H1N1, nós temos remédio para gripe. E ele vai realmente lá parar a multiplicação viral. Isso a gente tem, tá no postinho até, que é o Tamiflu. Então nós temos remédios sim, e quanto mais precoce eles são introduzidos no paciente com influenza, menor o dano e melhor a recuperação. Bacana. Tem mais participação aqui? Tem um áudio, Maria? Podemos ouvir? Oi, Vanessa, boa tarde. Oi, dona Maria, boa doutor. tarde. Jesus, eu tinha bronquite. Bronquite, será que cura? Eu acho que eu fui curada. Nem seja por milagre, eu acho que eu fui curada. Porque eu senti Amém. quando eu era jovem. E mesmo depois que eu casei, eu continuo tendo crise de bronquite muito forte, que eu tenho que ir para um socorro. Tomava de 2 inalações, praticamente de 20 minutos tomava outra, mas eu acho que eu fui curada, eu creio que sim. Porque o médico falou uma vez que ter bronquite nunca melhora, mas eu melhorei. Só que o problema que eu tenho agora é alergia a pó. Se eu limpar em cima do guarda-roupa, tirar o pó de cima ou abrir para limpar por dentro, nossa, é uma coceira na garganta insuportável, horrível, misericórdia. Imagino. Um desespero, coça a garganta, parece que meu corpo inteiro Coça tudo. É horrível. Obrigada, Deus abençoe você. Obrigada, dona Maria de Socorro, lá de Caçapava, lá, doutor. Dona Maria, pelo que a gente já conversou aqui, provavelmente a senhora tem ou teve um quadro de asma, porque melhorou. A bronquite crônica, ela não melhora. O paciente vai sempre ficar com falta de ar. E isso está completamente relacionado com a queixa que ela tem hoje. Porque nós sabemos que os quadros de asma, os principais alérgenos que causam alergia são os ácaros. Sim. E os ácaros é o que causa os sintomas lá na poeira. Então eles ficam na poeira de casa. Então eles estão na poeira que fica em cima do guarda-roupa, nas roupas guardadas e tudo isso. O ácaro, ele não tá na poeira da estrada de terra, por exemplo, porque o ácaro não gosta de sol. O sol mata o ácaro. Então por isso que a poeira da estrada de terra não faz tão mal assim pro alérgico do que a poeira de dentro de casa. Então, provavelmente o que ela tinha era asma, né, doutor? Provavelmente uma asma, e com a graça de Deus chegamos a uma remissão, né? Sim. Se Deus quiser, não vai voltar. Amém, né? Agora, doutor, vou aproveitar o gancho da dona Maria aqui. Vamos. Que, ó, tá um dia lindo hoje, um sol aqui, brilhando em São José dos Campos, aqui na nossa região. Claro que a gente tá um dia sem chuva, o tempo já tá mais seco também, tudo tem isso, né? Tá seco, mas tá bonito. Mas, enfim, esse período é um período bom para as pessoas se programarem. Vamos pensar aí nas donas de casa, fazer aquele planejamento que o doutor Alan gosta. Com certeza, né? Qual que é o Eu momento? já dei a dica aqui da embalagem a vácuo, você lembra? Lembro e... Certo, mas agora é um momento bom. Aproveitar o solzinho, né? E aproveitar que ainda não tá tão frio. E se ninguém tiver embalado as roupas o ano passado a vácuo, lavou, embalou, agora é a hora de tirar tudo, tá? E higienizar, né? Lavar mesmo, depois expor ao sol, depois de lavar, secar no sol quando tem a possibilidade. Sim. Isso já ajuda muito ali a diminuir a população de ácaros e não deixar pro inverno, não deixar chegar no friozão pra gente tirar tudo
tudo de dentro do guarda-roupa e começar a usar, porque isso sim pode piorar os quadros respiratórios. Então é importante isso que o senhor diz, porque ano passado eu lembro que o senhor deu a dica aí, lave, né? Guarde aí nessas embalagens a vácuo. Não é só guardar, né? Porque tá lá guardadinho que não tá sujo, tem que lavar de novo, né, doutor? Não, mas se tiver embalado a vácuo, tá tudo bem. Ah, é? Se o vácuo tiver ainda na embalagem que Permaneceu normalmente, lá? tá tudo bem, não precisa, pode tirar e usar logo em seguida. Por quê? O ácaro, ele é um ser vivo e ele precisa de oxigênio E para no se vácuo? respirar, multiplicar, e quando você coloca o vácuo, você vai tirar o ar e ele não vai se multiplicar. Bacana. Então, se tá embalado desde o ano passado a vácuo, pode tirar e usar, que não vai causar alergia. Agora a doutora Dona Maria comentou essa questão, né, de coceira no nariz, aí na garganta, né? E aí a gente lembra, claro, dos nossos companheiros aí que sofrem com as ites, sinusite, rinite, enfim, né, doutor? Como é que fica esse povo nesse período aí de temperaturas mais baixas? A procura também aumenta aí nos consultórios? Aumenta, né? Nessa época é a época que a gente mais atende, né? Principalmente quadros respiratórios, que vem bastante. Porque já é nesse período que já começa a piorar. É nesse período que já começa a ter os primeiros sintomas, né? A pequena variação climática já vai trazer ali para o paciente os incômodos nasais, as pioras das asmas e tudo isso. E tudo tem tratamento. Nós precisamos tratar o paciente com doença crônica previamente, para quando chegar no inverno ele estar controlado e não sofrer tanto. Olha só, doutor, uma pergunta que chega aqui bem interessante. Olá, boa tarde, parabéns pelo tema. Gostaria que o doutor falasse um pouco em relação à questão da imunidade. É real que tem como aumentar a imunidade? Tem como a gente prevenir para as temperaturas mais baixas? A pessoa não colocou o nome aqui, doutor, mas é muito interessante isso porque existe, né, aí a gente vê nas redes sociais muitas pessoas falando sobre esse tema. Como aumentou, né? Antigamente, imunologista era algo... Sim. Hoje a gente já vê mais popularidade, principalmente porque fala de imunidade, todo mundo sabe, todo mundo tem uma receita lá, né? Com certeza. Mas conta pra gente, existe mesmo uma relação direta da nossa imunidade com a questão da gente desenvolver ou ter aí alguma doença respiratória? Sim, nós temos uma correlação, sim. Nós sabemos que o sistema imunológico ele é responsável por um monte de coisas, desde o controle de infecções, mas ele também ajuda no controle de prevenção de cânceres. Então ele está envolvido em vários mecanismos dentro do nosso organismo, e a gente precisa sedimentar conceito. Então, quando nós temos uma deficiência da imunidade, nós sempre estamos falando em quadros graves. Então, por exemplo, se eu tenho uma deficiência da minha imunidade, eu vou sim ter ali sintomas graves. Lembra que eu falei no começo que é quando evolui de forma desfavorável? Sim. Então, é aquele paciente que toma muito antibiótico dentro de um ano para garganta, que já teve alguma infecção grave durante a vida, que tem ali mais de 2 pneumonias por ano, já teve meningite. Então, quando eu tô falando de deficiências da imunidade, eu estou falando de infecções graves e de repetição. Sempre evoluem de forma desfavorável. Porém, a minha imunidade ela também está relacionada nos controles de quadros tranquilos, né? Um resfriado, uma diarreia, enfim. O nosso sistema imunológico também está envolvido nisso. E nós precisamos manter o nosso sistema imunológico saudável. Como é que a gente faz para manter o sistema imunológico saudável? Primeiro, com hábitos saudáveis de vida. Então a gente vai praticar atividade física, uma boa qualidade do sono, a gente tem que ter uma alimentação rica em fibras, tentar consumir o menos possível de alimentos ultraprocessados. Isso tudo vai melhorando a nossa imunidade por si só. Diminuir o estresse, que hoje em dia é uma coisa que está muito alta, e o estresse sim é fator de diminuição de produção de anticorpo. Sério isso? Sim. Então, lógico que ele não vai levar a uma imunodeficiência grave, sim. Mas sim, o estresse ele faz com que nosso sistema imunológico ele trabalhe com menos anticorpos e aumente ali o meu padrão inflamatório do meu corpo, né? Hoje em dia a palavra inflamatório está muito em moda também. E temos as coisas que nós podemos fazer para ajudar. Que aí já entra as receitas de casa, que todo mundo tem alguma coisa. Já tá esperando para anotar aqui, doutor. Porque assim, primeira coisa que nós temos que fazer, que ter ciência, é que
tudo que é em excesso faz mal. Sim. Água em excesso faz mal. Oxigênio em excesso faz mal. Então tudo em excesso faz mal. Então nós temos que tomar muito cuidado, principalmente nesta época do ano, com a hipersuplementação de vitaminas, por exemplo. Porque tem pacientes que tomam muitas vitaminas achando que vai ajudar, mas você está agredindo o seu rim também. Nossa. Mas lógico, o consumo de vitamina C, frutas com vitamina C, suco de acerola, laranja, o uso do própolis eu gosto bastante. Até a dona Lourdes colocou aqui, eu vou até registrar aqui, ó, estou tomando própolis todos os dias. Tomei vacina da gripe, colocou aqui também que tomou a vacina da gripe e tá dizendo que toma própolis todo dia de manhã. Excelente, excelente. Eu também tô tomando própolis. Esse inverno eu também tô tomando própolis. Ajuda bastante. O própolis ele tem uma ação anti-inflamatória, né? E de prevenção. Ele não vai ajudar muito ali no momento, mas ele ajuda sim. Então o própolis é muito importante. É natural também, é natural, né? E o hábito saudável de vida, que tudo nós precisamos estar com o nosso organismo redondinho para que tudo funcione de forma correta. O doutor Alan, tem mais uma participação aqui, a Rosana da Rosana Lobo da Vila Tatetuba. Oi, Rosana, boa tarde, Vanessa, boa tarde, doutor. Eu tenho rinite e ontem senti abaixo dos meus olhos o rosto inchado. Mas está inchado, seria por causa da rinite mesmo? Eu acho que é isso, né, Rosana? Se não for, você grava pra gente um áudio explicando aqui. Eu acho que ela tem rinite, né? Eu entendi o que ela quis dizer. Primeira coisa, quando eu tenho uma sinusite, que é a inflamação da pele que recobre os meus seios da face, que são buracos que nós temos dentro do nosso crânio, na nossa face, e eles são ligados lá no meu nariz, tá? E a mesma pele que recobre o meu nariz por dentro também recobre os meus seios da face. E quando eu tenho uma sinusite, eu tenho uma inflamação e uma infecção desta pele que recobre o meu seio da face. Só que isso tá dentro do meu osso. Então, a sinusite não vai inchar o meu rosto, porque tá dentro do meu osso. Sim. Tá? Mas o que pode acontecer que a paciente a Rosana falou pra gente é que na rinite eu posso ter sim inchaços. Também tem um canal que liga o meu olho ao nariz e a mesma pele que recobre o meu nariz também recobre o meu olho. Então se a minha rinite ela tá muito irritada, eu posso sim ter inchaço no olho. Nossa. Né? E aí isso leva a um incômodo muito grande. A coceira ela é uma coisa que a gente tem que prestar atenção no paciente alérgico, porque pode sim levar a úlcera de córnea, ceratocone, e a gente tem que prestar atenção para esse paciente não ir para cegueira. Interessante, porque realmente, né, quem tem rinite assim, tem um lá em casa, nossa, que quando tá em nível muito alto assim, não é só o nariz que coça, né? O olho fica vermelho, coça, né? Coça horrível, bastante, né? E tem que ficar bem atento mesmo, porque já tive pacientes levaram a cegueira por coceira de olho. Você fica desesperado, né, a pessoa? A coceira né? é insuportável. Eu sempre brinco que o paciente tem vontade de tirar o olho, lavar com água e sabão e colocar de novo para ver se ajuda a melhorar. Nossa. Doutor, agora conta uma coisa pra gente. As temperaturas caem e o que a gente tende a fazer? A gente quer ficar no quentinho, não é? Ninguém quer tomar friagem, né? Com certeza. Como é que fica isso, doutor? A gente deixa a casa mais fechada, né? Pra não entrar vento, né? Pela frechinha ali da janela. Isso é preocupante? Isso é preocupante, principalmente em locais onde frequenta muita gente. Aí a gente lembra do ônibus, né? Porque Nossa, o ônibus é uma rotatividade muito grande. Então, Sim. por exemplo, vamos supor, entrou uma pessoa num ônibus lotado que vai descer no próximo ponto. Mas ela entrou ali, ela espirrou e tossiu e pode ter passado aquilo para todo mundo. Então, é importante sim manter os ambientes mais arejados para com que haja circulação de ar, e quando circula o ar, o vírus vai embora pela janela. E aí fica mais fácil mais difícil, da gente não pegar o resfriado. Né? Então, manter os ambientes ventilados, isso é importantíssimo, mesmo no frio. E é interessante quando o senhor fala disso, que a gente lembra o período de Covid, né? Em que nós aprendemos muito em relação à importância da higiene, né? Não é simplesmente ali a gente colocar uma máscara, mas a questão do álcool. E muitas pessoas hoje, elas mantêm isso. De alguma forma, nesses ambientes em que a gente às vezes não tem domínio, né? No ônibus, às vezes você quer abrir a janela, uma pessoa do lado não quer que abra, né? Você não vai arrumar briga com a pessoa, né? Porque, Sim. enfim, né? Não é ali, não é o momento pra isso, né?
por exemplo, a pessoa tá ali com um alquinho, tentar realmente colocar ali, se for o caso, uma máscara, ou tentar, né, evitar ficar perto de quem tá tossindo e espirrando. É uma boa, doutor? Não podemos esquecer do que nós aprendemos com o Covid. Sim. E a gente vê que o pessoal já tá esquecendo, né? Então, desde ali das medidas de higiene mesmo, de não espirrar sem proteger o rosto, de tossir protegendo o rosto, do uso de máscaras mesmo quando a pessoa tá doente, a gente tem que pensar no nosso próximo, sim, né? Sim. Então, se eu tô resfriado, eu não vou para um lugar que eu vou poder passar para outra pessoa, e se eu for, que eu coloque uma máscara só até o momento que eu fique ali, porque isso já vai ajudando a não proliferar os vírus, e o controle com a higiene das mãos também é muito importante. Bacana. Doutora, a gente está caminhando para o final do programa, mas eu gostaria muito que o senhor deixasse para os nossos ouvintes aí um reforço, né? A gente falou aqui de algumas dessas doenças, dessas questões aí, que a gente sabe que nesse período de temperaturas mais baixas tem um aumento significativo, mas como o senhor disse, né? Se a gente pode fazer a nossa parte, que a gente possa prevenir aí antes, ou se não tem prevenção, ficar atento aos sintomas. Que mensagem que o senhor deixa para os nossos ouvintes e recados práticos aí, para a gente colocar em prática na nossa casa? Com certeza. Então, primeira coisa vamos tratar as doenças crônicas. E aí eu tô falando de tudo, viu? Não só de quadro respiratório. Sim. Vamos tratar nossas doenças crônicas. Tem paciente que tem rinite, tem asma, ou tem uma bronquite. Vamos tratar essas doenças para antes de chegar ali no inverno e não piorar estes sintomas. Nós já falamos aqui, já está na hora de tirar e higienizar todas as coisas e manter ali hábitos saudáveis de vida, que isso já ajuda a melhorar o nosso sistema imunológico e o funcionamento do corpo no geral. Com certeza. Doutor, só registrar uma última participação aqui. Boa certeza. Tarde. Quais os riscos para os cantores daquela máquina de fumaça nos palcos? Imagina eles ali inalando isso. Doutor, isso faz mal? É o Luiz Cláudio aqui de São José dos Campos. Boa pergunta, Luiz. Nós sabemos que normalmente não vemos muitas correlações sobre esse tema, mas quando estamos pensando no que pode acontecer, sim, nós podemos ter ali uma irritação pulmonar, né? Então, o cantor ele pode inalar aquela fumaça, pode chegar ali no seu pulmão e irritar. E a irritação crônica pode levar a cicatrizações. Só que nós vemos isso muito mais em tabagistas. Hoje em dia, com o pessoal do cigarro eletrônico, é muito mais danoso do que esse gelo seco que tem nos shows e tudo isso, que normalmente a gente não vê grandes correlações clínicas, não. Bacana. Doutora Alain Mesavila, imunologista e alergista, hoje contribuindo conosco aqui no programa Abre Aspas. Doutor, para quem quiser seguir na rede social, sempre tem vídeos lá, tem dicas também, né? Sim, só me seguir lá. Qual Doutor Alain Mesavila, Dr. Alain Mesavila, MEZZA, que já vai aparecer a gente lá. Bacana, doutor, obrigada, viu? Até a próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Maria Fernanda, obrigada pelos trabalhos técnicos, obrigada a você que acompanhou, interagiu conosco aqui no programa Abre Aspas. Lembrando que você também pode sugerir temas para o nosso programa, mande pra gente a sua mensagem com a sua sugestão de tema. Voltamos na sexta-feira com mais um tema para você aqui no programa Abre Aspas. Estamos vivendo uma semana de expectativa, né? Logo mais começa o conclave, né? A escolha do nosso novo Papa, que possamos estar unidos em oração por essa escolha, por essa decisão e, claro, a gente na expectativa aí desse anúncio, né? Daquela fumaça branca lá, da chaminé que já foi instalada, para que possamos fazer esse anúncio também, mas que possamos estar unidos em oração. Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.